E quando a gente está falando de burnout, ansiedade, estresse crônico, a gente está falando ali do peso invisível do trabalho. Quando a gente fala de saúde mental, tem um peso realmente muito invisível, porque só quem sabe o que está passando de fato é a pessoa. Mas como assim? Quando você tem algo que é físico, algo que é realmente ali, por exemplo, um braço fraturado, algum tipo de corte na pele, um acidente em que você ficou todo machucado, né? Aquilo é visível. Todo mundo enxerga que você está doente. Todo mundo enxerga que você precisa fazer ali uma pausa, precisa se tratar para se curar. Mas quando a dor é interna, né, quando vem esse estresse crônico e ele vai evoluindo para uma ansiedade, para uma síndrome do pânico, para uma depressão, para um burnout, tudo isso é muito interno. Então, aferir isso, tangibilizar isso, só um profissional de saúde e a própria pessoa reconhecer que precisa dessa ajuda. Porque a gente está falando de algo que não é ali mostrado, né? E mesmo que seja, talvez é difícil para as outras pessoas reconhecer. Exemplo, quando você está passando por um quadro de estresse crônico, o teu comportamento muda. Você fica mais irritado, você fica com o popular nervos à flor da pele, você acaba se tornando aquela pessoa menos flexível, onde diz não para tudo, menos colaborativo, menos participativo ali em grupos, acaba indo para o isolamento porque vive tão estressado que só quer ficar sozinho consigo mesmo, não consegue lidar com as emoções. Mas tudo isso quem sente é a pessoa, ela quem está sentindo tudo isso. Então, o olhar do outro, muitas vezes ele não consegue captar a profundidade, o quão aquilo está fazendo mal para aquela outra pessoa. Então, é uma dor muito sua, de fato, é uma dor muito invisível. E é aí, né, que vem a essa preocupação de gerenciar esse risco psicossocial, porque a partir do momento que a empresa tem esse olhar, que ela trabalha, que ela tem um profissional, tudo vai ficar mais compreensível e mais empático. Então, até mesmo do funcionário buscar ajuda, né? E quais são os riscos psicossociais segundo a NR1? Então, vamos aqui para a definição técnica, né? São fatores relacionados à organização, ao conteúdo do trabalho e às relações interpessoais que têm potencial de causar danos à saúde física e mental dos trabalhadores. Exemplo prático, é o que a gente falou um pouco agora, né? Metas excessivas ou impossíveis de alcançar. Então, a cultura da empresa ela já vai ter ali uma importância, um impacto, uma colaboração muito grande para esse afetamento da saúde mental do indivíduo. Então, empresas que trabalham com metas excessivas e impossíveis de alcançar, ela já gera naquele indivíduo um estresse e já gera um nível de ansiedade muito alto, né? Porque se eu estou correndo atrás de algo que não é possível de se alcançar, mas eu sou cobrado como se fosse, desperta vários gatilhos nesse indivíduo que começa a se questionar sobre sua capacidade. Será que eu sou capaz? Será que eu que não estou sendo bom o suficiente? Então, se eu não entregar essa meta, mesmo sendo uma meta irrealista, eu vou ficar desempregado, eu vou perder o meu emprego. Como que eu vou chegar em casa com a minha família, meus filhos e dizer, né, que eu perdi o meu emprego porque eu não alcancei a meta? Em cima disso, dessa meta, além de existir a sua autocobrança, tem a cobrança da empresa, né? Então, são fatores que têm uma relevância muito forte, né, para a contribuição da saúde mental. Jornadas extenuantes, sem intervalos adequados. Então, você trabalhar ali de 8 às 18, de 8 às 20, né? Muitos trabalham muito além da carga horária permitida, sem nenhuma pausa. Então, veja, não somos robôs. Seres humanos precisam sim de pausas, porque o cérebro, ele chega à sua fadiga. Se você puxa muito dele, tá ali sobrecarregando ele com informações o dia todo, raciocinando, usando todo o seu cognitivo, chega uma hora que esse cérebro ele vai gritar para o socorro, né? Então é preciso
é saber que as pausas elas são fundamentais, nem que seja aqueles 5 minutinhos para se levantar, se alongar um pouco, ir ao banheiro, tomar um café, né? Interagir com alguém ali de outro setor, né? Conflitos interpessoais, né? Muitas vezes aqueles conflitos interpessoais, até mesmo com o seu chefe, faz com que só em lembrar que você tem que ir ao trabalho, você já desperte todas as sensações físicas no corpo da ansiedade. E aí, quando chega nesse nível, atenção, tenha muita atenção, porque você já pode estar no esgotamento, no burnout, quando você associa a ida ao trabalho com sintomas físicos que são da ansiedade, que o seu corpo já está manifestando fisicamente nessa memória. Trabalho, sensação. Então, já fiquem bem atentos. E os impactos diretos, né, de tudo isso. Então, esses fatores, eles causam as consequências diretas, né? Então, além de tudo isso que a gente falou, inclui distúrbio do sono, né? Então, você começa a não dormir bem, e não dormir bem é um péssimo sinal. Péssimo. Ele vai alterar o seu foco, o seu humor, ele vai alterar diretamente, se altera seu humor, altera a forma como você vai se relacionar com as pessoas. Então, uma coisa vai puxando a outra. É muito comum também problemas gastrointestinais. Então, a gente não está falando aqui somente do emocional. Você vê que o emocional, ele somatiza e ele responde em todo o seu corpo. Então, você começa a sentir ali muitas consequências físicas desse adoecimento mental.